Terceira mensagem, mas eu fiquei durante esses dias ainda com esse texto, esse desejo de falar ainda, e eu creio que Deus vai falar muito com o teu coração. Eu estou falando quando vem o desânimo. Essa é a terceira mensagem. E a gente usa tanto esse livro, e Deus sempre renova. Tenha paciência, eu creio que você vai ser muito abençoado pelo que vai ser dito. E finalizando também, esse tema aí que foi percebido a necessidade de ministrar durante esses dias. Eu creio que vai cumprir seus propósitos. 19, 1 a 4 diz: Acabe fez saber as... 1 Reis, tá? 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Até aqui, queridos. Pai querido, tua graça tem sido, o Senhor tem sido generoso para conosco. O Senhor tem iluminado a tua palavra, e às vezes tem falado até num tom mais alto aos nossos corações, Senhor. E eu quero colocar diante de Ti, pedindo, Senhor, que o Senhor abençoe mais esta mensagem, porque, Senhor, se o Senhor não abençoar, será uma mensagem até agradável, mas se o Senhor abençoar, ela vai ser transformadora, Pai. E o que importa é que ela seja transformadora, é que ela fale o nosso íntimo de modo a provocar mudanças. E isso somente pela unção do Espírito Santo. Te peço isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Nestas meditações, essa série de 3 mensagens, essa é a terceira, tenho dito que a fase mais difícil na vida de um cristão, eu acho que qualquer pessoa, mas me atenta ao cristão, é quando o desânimo vem. É quando ele passa por um período em que ele fica como se estivesse sem referencial, sem chão, sem motivação. É muito difícil essa fase e também perigosa, porque se pode tomar algumas atitudes que venham gerar consequências até num afastamento da presença do Senhor. Normalmente o desânimo pode acontecer ou vem quando pessoas passam por problemas e esses se prolongam e esses parecem insolúveis, parece não haver solução. Então, às vezes as pessoas são acometidas, começam a perder a sua fé, passa a ser minada, suas forças vão sendo aos poucos perdidas. Isso acontece, não é? Mas às vezes não há motivo aparente, necessariamente um motivo aparente, mas o certo é que sempre há algum motivo. Mesmo que você não perceba, sempre há algum motivo. Ainda que seja da parte do Senhor, sempre há alguma coisa. Sempre há um propósito. Não é? Sempre, sempre. Nunca é algo gratuito na nossa vida. Na primeira mensagem eu falei sobre Asaf. Qual era o motivo do grande desânimo que se abateu sobre Asaf? Asaf, ele começou a questionar se valia a pena servir a Deus. E ele diz que por causa dessa atitude dele, seus pés quase desvalaram. Ele quase se afastou da presença do Senhor. Começou a questionar, porque ele
olhava para o justo e o via prosperando. E ele olhava para ele, para outros, ele percebia um preço muito alto que era pago. E na mentalidade dele, na mentalidade daquele tempo do judeu, a mentalidade era de que Deus retribuía ao justo com o bem e ao ímpio, ao desonesto, ao que não temia o Senhor com o mal. Mas quando ele olha os ímpios prosperando, os ímpios parecendo gozar de boa saúde, de não ter falta de nada, e etc., ele entra em crise. Porque ele fala, ora, se Deus trata igual a todos, então será que vale a pena pagar um preço para servir a Deus? Talvez ele não conhecesse Zacarias ainda, certamente não conhecia, que ia falar que no final há diferença sim, não é? Mas isso tirou as suas forças, isso quase o fez afastar do Senhor. Nessa pergunta, vale a pena servir a Deus? Semana passada a gente falou sobre um dos filhos de Corá, um músico, um compositor, alguém que participava do louvor no templo. E ele também passou por um profundo desânimo. Ele se encontrava em algum lugar distante, fora da presença de Deus, fora do templo de Deus. E isso começou a sugar as suas forças, esvaziar a sua alma. E ele foi ficando desanimado, deprimido. Talvez tivesse exílio, não sabemos, mas alguns cogitam isso. E o pior, ainda para este filho de Corá, este homem que passou por essa luta, por esse desânimo, é que ele teve que enfrentar a zombaria dos inimigos que diziam, teu Deus, onde está? Teu Deus, onde está o teu Deus? Isso era terrível, além de se sentir totalmente abandonado pelo Senhor. Mas tanto Asaf quanto este filho de Corá, este músico da casa do Senhor, do Salmo 42, houve uma mudança na vida deles. Asaf aconteceu quando ele foi servir a Deus, num culto, me imagino eu. E Deus então mostrou que ele era um homem guardado, protegido, gozava da presença de Deus. Seus pés estavam seguros. E quando ele partisse, estaria para sempre na presença do Senhor. Ele então se viu um privilegiado. E ele se arrepende e muda a sua postura. E esse filho de Corá, esse músico que estava também sofrendo um profundo desânimo, ele passou a questionar a sua vida. Ele olhou para trás e ele pergunta, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio, meu refúgio, Deus meu. Ele olha para trás e ele percebe que não fora a primeira vez que ele estava passando por lutas. Ele percebe que ele já tinha passado por muitas lutas. E em todas elas, Deus sempre foi fiel com ele. Deus nunca o abandonou. Deus nunca o havia abandonado. Então, mais uma vez, Deus iria dar graça. E ele ainda estaria repleto, no sentido de restaurado, na sua confiança, na sua fé, diante do Senhor. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu disse essa manhã, dentro dessa mensagem, e Deus falou com Josué, apenas título de introdução na mensagem. A gente tem que olhar para o contexto histórico da Bíblia. Você precisa olhar para o que Deus fez no passado. Pois o que Deus fez no passado tem o objetivo de nos mostrar o que Ele pode fazer por mim, por você, por nós hoje. Tem o objetivo de mostrar que o Deus não muda, Ele pode fazer isso para as nossas vidas. Há um contexto histórico. Então ele diz, Deus nunca me abandonou, eu vou passar por isso. Espera em Deus, glórias ao Senhor. Nesse texto, o grande profeta Elias foi tomado por um profundo desânimo. Alguns dizem, na realidade, que ele entrou em depressão. Eu não chego a ir tanto. De fato, há características de que ele ficou deprimido ou ficou depressivo, mas eu não chego a tanto.
parece mesmo que ele ficou profundamente abatido. E eu começo perguntando, por que Elias foi tomado por esse grande desânimo? Por que ficou com a alma tão abatida? O que aconteceu com Elias? Nós sabemos, claro, mas eu quero te ajudar, eu quero melhorar isso na sua vida. A razão. O que aconteceu? Porque ele se achou. O problema é que, primeiro, Elias achou que Deus estava ou havia cometido uma grande injustiça contra ele. Ele achou que o que aconteceu com ele ali, ele não merecia. Elias tinha sido um instrumento tremendo na mão do Senhor. Olhando para a vida dele, eu fiz um pequeno resumo. Deus chamou ele para orar, para não chover sobre Israel. E durante 3 anos e meio não choveu. Deus mandou ele ir para uma corrente, um riacho, e lá ele foi milagrosamente sustentado pela manhã e à noite, quando corvos traziam pão e carne para ele. Depois que o riacho secou, Deus o mandou a estar com uma viúva. E lá essa viúva, que só tinha um pouquinho de azeite, pela palavra de Elias, o azeite foi multiplicado. O filho desta viúva veio a falecer. Elias orou e o filho da viúva foi ressuscitado. Passados 3 anos e meio, Deus mandou Elias voltar a se apresentar a Acabe. E lá há um confronto com os profetas de Baal. Há sacrifícios. Elias orou e fogo caiu do céu. Depois que o altar foi restaurado, que Elias orou, que o fogo caiu do céu, Elias disse agora, vá orar, diga a Acabe que já está vindo aí grande chuva. Manda ele aparelhar o seu carro e ir embora, para que a chuva não o apanhe pelo caminho. E Elias foi para o monte e orou, e nós sabemos que ele orou durante 7 vezes, até que foi dado a notícia, há uma nuvem no tamanho da palma de um homem. Elias então disse, vamos embora, que já vem uma grande chuva, e caiu uma chuva torrencial. E aí, além disso, antes, ele havia matado os profetas de Baal. O efeito dessas coisas na vida do profeta teve um efeito terrível na vida dele. Por causa dessas coisas, ele foi levado a achar que era tão especial para Deus, que nada de mal poderia acontecer com ele. Ele achou que nada, que ele era uma pessoa blindada, que ele era tão especial, que afinal de contas, ele fizera coisas extraordinárias. Uma grande fé, uma grande obediência. Por isso, quando Jezabel não deu a mínima para com os seus feitos, e ainda disse que ia acabar com a raça dele, o grande homem de Deus desmoronou. O grande servo, o grande profeta, que eu creio que o maior efeito desses milagres na vida foi ver fogo do céu cair, pois isso foi testificado, testemunhado por uma plateia muito grande. Mas quando Jezabel disse para ele, não quis nem saber de nada, mas ainda disse, eu vou acabar com a tua raça, o grande profeta ficou extremamente decepcionado. E ele então começa a fugir. Preparando a mensagem, eu lembrei de uma música antiga. Eu sempre lembro de música antiga, né? Isso quer dizer alguma coisa, tudo bem. Que dizia assim, ó, meu mundo caiu. Lembra disso? Eu sei que não, só tem gente nova, né? O único velho aqui é o pastor Alex. Depois dele eu me arrisco a alguma idade. Meu mundo caiu. Lembra disso? Preparando o esboço, escrevendo, pensando, me veio essa música. Eu lembrei, não sei se isso era o Espírito Santo, o que era, mas veio à minha mente. Literalmente, o mundo de Elias caiu.
caiu. E aí esse grande homem entra numa profunda depressão. Eu fico na área do desânimo, porque o mundo dele caiu. Quantas vezes, irmãos, a gente pode também, porque não somos diferentes de Elias. Eu penso que Tiago, ele é muito atual quando ele fala, Elias era homem semelhante a nós. Ele está contextualizando a perseverança dele na oração. Mas ele também pode, certamente, estar aplicando aquele texto, que nós também somos igual Elias, fracos, sujeito a desânimo, sujeito ao mundo cair. Às vezes nós achamos que, como servos, não podemos passar por dificuldades. Não estou dizendo que eu gosto disso. Às vezes achamos que, como servos fiéis, não podemos perder emprego, nem ficar gripado. Não podemos ter revés, andar a pé. Não podemos nada, porque nós cremos em uma mentira. Uma mentira de que para nós sempre tem que ser coisas boas. Isso não é uma verdade no sentido absoluto da palavra. Eu creio que Deus endireita as coisas, mas creio que Ele também permite que as coisas às vezes tomem um caminho, um rumo, que às vezes acaba com você. Porque somos fiéis, achamos que não vamos sofrer nenhum revés, ou porque às vezes temos sido usados demais pelo Senhor, então nada que venha nos contrariar vai acontecer. E o mundo dele caiu quando ele se viu ameaçado por uma mulher. O problema dele é com Deus. Não é com Jezabel apenas, ou somente, mas com Deus. A reação deste homem, depois que ele ouve, é fugir. Mas ele faz algo mais. Ele faz algo mais. No versículo 3, diz assim, temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Pare aí. Quando Jezabel disse para ele, amanhã eu acabo com a tua raça, ele foge. O homem que havia enfrentado o rei destemidamente, que destruiu os profetas de Baal, uns dizem 450, uns dizem 900, não importa, matou gente pra caramba que não servia a Deus, idólatra. Um homem que ressuscitou pela fé o filho da viúva com a qual ele se hospedou, que disse, o azeite da tua botija não faltará, a farinha também não faltará, faz o bolo primeiro para mim. Este homem agora foge de uma mulher. Que incoerência. Quantas vezes nós temos grandes, digamos assim, momentos de fé, de confiança, e às vezes uma coisa pequena nos abate. Quantas vezes nós nos manifestamos grande coragem, confiança em Deus, permanecemos firmes, enfrentamos grandes dificuldades, saímos ilesos pela confiança em Deus, e de repente uma situação inferior, uma situação que não chega aos pés do que já enfrentamos, nos faz fugir. Por quê? Porque criamos uma ideia de que nós somos imbatíveis, ou que nada vai nos afetar, ou que Deus não vai permitir que passemos por situações adversas. Afinal de contas, é o apóstolo Pedro que diz, nunca te negarei, nunca te abandonarei, estou disposto a morrer contigo. E passado algumas horas estava negando a Jesus, porque criamos uma ideia errada. Deus respondeu grande oração, fomos valentes, e de repente uma coisa pequena, uma notícia inferior ao que já enfrentamos, nos quer fazer fugir. Fugir da igreja,
dizer basta, não dá para continuar. Esquecemos tudo isso, queremos fugir. O profeta agora foge de uma mulher. Quando o servo do rei foi ao seu encontro, ou melhor, Deus mandou Elias retornar, ele encontrou um dos servos do rei, que agora me foge o nome, que saiu à procura dele. O servo disse: mas você é maluco? O rei te procurou por todos os lugares, todas as nações, e não havia pessoas que ele não fizesse jurar que você lá não estava, e você quer se apresentar ao rei? Ele disse: eu vou lá, que Deus mandou que eu fosse lá, é hora. Este homem agora está fugindo de uma mulher, está querendo salvar a sua vida. Nós somos assim como Elias. Às vezes enfrentamos um leão, mas fugimos de um gatinho quando vemos nossas expectativas frustradas. O problema ali era a expectativa, não é? Às vezes você enfrenta, mas em determinada situação você se abate. Elias. Talvez todos nós sejamos como Elias em algum momento. Depois de chegar a Berseba, diz aqui o texto, que pertencia a Judá, ele ali deixou o seu moço. Foi a segunda coisa que ele fez. Ele abandonou o seu moço. E você começa a perceber que Elias vai numa escala sempre para baixo. O interessante é que Deus estava acompanhando Elias. Você vai ver algumas coisas aqui que eu consegui ver com a graça de Deus, a gente vai chegar mais à frente. Deus estava acompanhando Elias. Deus seguia os passos de Elias. E Deus estava quieto para com Elias até esse momento. E ele vai, e chega então no versículo 4, ele se foi ao deserto, diz aqui. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, depois de deixar seu moço. Veio e se assentou debaixo de um zimbro, pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha só, ele foge de Jezabel, ele vai a Berseba, abandona o seu servo, e ele continua se aprofundando na sua depressão, no seu desânimo. Agora ele vai para o deserto. Ele tinha intenção de ir a um determinado lugar. Observe, ele quer morrer. Ele diz: não sou melhor do que meus pais, dos meus antepassados, ou seja, a palavra melhor são os meus antepassados. Está olhando para aqueles que foram fiéis a Deus. E ele diz: eu não sou melhor do que eles. Eu pensava que era melhor do que eles, mas eu não sou melhor do que eles. Esse homem está muito mal. Muito mal. Ele quer morrer. Ele vai se afunilando cada vez mais, vai abandonando coisas, vai entrando pelo deserto. Mas no versículo 5 e 7, você observa uma coisa bacana. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Segunda vez o anjo voltou, disse a mesma coisa: levante e come. Só que ele acrescenta algo interessante. E isso é muito interessante que ele acrescenta. Ele diz: porque o caminho te será sobremodo longo. Glória a Deus. O homem está arrasado. O homem está questionando se vale a pena servir a Deus. Se valeu a pena tanta fidelidade, arriscar tanto a vida. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, vem falar com ele. E nessa segunda vez, ele acrescenta algo: o caminho te será sobremodo longo. Por que Deus falou isso? A gente vê nesse versículo essa graça de Deus. Deus sabia o que estava no coração de Elias. Deus conhece o que está em nosso coração. Tudo o que está em nosso coração.
Deus já conhece a nossa estrada completa. Completa. Os altos e baixos, os desejos, os anseios. Ele conhece plenamente. Ele então sabia que para onde Elias desejava ir, à procura, talvez, de Deus, de conforto, de alguma coisa que pudesse trazer ânimo à sua alma. O Senhor sabia que ele queria ir ao Monte Horebe, a montanha na qual Moisés, muitos anos antes e muitas vezes, foi encontrar-se com o Senhor. Ele começa a olhar e começa a dizer: Deus deve estar naquele monte. Tu já passou por isso? Eu já passei. Eu não sou de monte, mas eu já subi monte. Eu nunca vi muita coisa além de mato e cansaço. Sinceramente. Teria que ver anjo, ver labareda de fogo, ver tudo. Eu nunca vi nem incêndio. Mas eu já fui. Mas por que eu já fui? Eu não somente fui a monte, não. Eu fui também a lugares que falavam: naquele lugar tem reunião de oração e tem um irmão, pessoas que oram. E eu te digo, nem todos são recomendados, mas tem lugar que Deus realmente opera. Eu também já fui. Eu já colei com pessoas que me parecia ser alguém, um instrumento na mão de Deus. Sabe para quê? Para ouvir alguma coisa dele ao meu vazio, ao meu interior, para que falasse ao meu desânimo. Eu comecei também a procurar Deus nestes lugares. Eu comecei também a procurar Deus. Uma vez eu fui num monte, mas também foi a única vez. Lá perto da Pedreira, lá que agora é um shopping, né? Lá para aquelas bandas, tinha uma casinha lá em cima, rapaz. Aí disse que o fogo caía. Eu senti, foi muito sono e frio, mas tudo bem. Eu fui. Mas eu fui, irmãos. E eu gosto muito de ter cuidado de criticar pessoas nesse ponto. É porque eu queria encontrar Deus. Eu queria encontrar Deus. Então eu estava muito abatido. A minha alma estava abatida. Eu queria ter prazer em servir a Deus. Queria ouvir a voz de Deus. Deus sabia que Elias queria ir para o monte. Ele lembrou do Monte Horebe. O monte que muitas vezes Deus falou com Moisés. Moisés passou muitas vezes 40 dias lá diante do Senhor. E o interessante é que Deus alimenta Elias para que ele possa ir ao Monte Horebe. Por isso que ele diz: o teu caminho será sobremodo longo. Na força de Elias, ele não ia conseguir ir. Mas Deus alimenta Elias, Deus o fortalece para que ele pudesse chegar ao monte. E eu vejo nisso uma grande misericórdia do Senhor. Sem a gente perceber, Deus está cuidando de nós. Talvez o monte não te acrescente nada, mas a tua atitude de querer buscar uma mudança mostra o quanto a tua fé é verdadeira. O quanto a tua fé é sincera e é real. Porque quem não tem nada com Deus, de fato, quando vê um desânimo, vira as costas e vai embora. Eu já falei isso em uma dessas pregações, dessas duas anteriores, uma delas. Eu vejo isso, misericórdia do Senhor. Elias talvez diga: lá eu vou me sentir bem. Lá Deus falou com Moisés. Lá talvez eu saia dessa crise. Lá talvez eu seja confortado. Lá talvez Deus fala comigo. Por alguma razão Deus me desamparou. E Deus, na sua misericórdia, dá pão para ele. E fala: anjo, vai lá e enfia pão em Elias. E Elias: não quero comer, não quero. O anjo pegou o cajado: come, rapaz, levanta, você vai andar muito. E Elias comeu e caminhou. Como Deus é maravilhoso. Se não fosse a graça de Deus, nossos desânimos acabariam conosco. Se não fosse a graça de Deus, nós ficaríamos prostrados. Esses lugares possam não resolver, mas Deus permite, porque isso de alguma forma mostra o quanto nós queremos o próprio Deus. Deus vai permitir que a gente talvez vá a alguns lugares
em busca de encontrar uma razão. Mas eu não fui só a montes, eu fui a várias igrejas. Houve um período da minha vida que eu não saí de Nova Iguaçu, eu era diácono. Eu não saí porque eu era diácono. E não era nada contra ninguém, absolutamente nada. Isso nunca atrapalhou minha vida. Eu nunca tive problema com a liderança. Eu nunca julguei liderança, eu sempre respeitei liderança. Mas é que eu me sentia um peixe fora d'água. Então eu ia ali, em outro lugar. Duas coisas que me sustentaram. Primeiro, ser diácono em Nova Iguaçu. Segundo, palavra. Para onde eu ia, os caras eram ruins de pregação pra caramba. Deus me perdoe. Mas era muito ruim. Eu nunca vi pregar tão ruim. Aí aquilo me desanimava. Faltava conteúdo. Eu estava acostumado a comer comida saborosa, com conteúdo. Aquele famoso feijão com arroz, mas caprichado, quentinho, fresco, bem temperado. Mas Deus estava permitindo. Porque Ele estava mostrando, também mostrar que não era o lugar que iria transformar a minha vida, mas o próprio Deus. Não são pessoas que vão acabar com o seu desânimo se vier. Não é a igreja que vai mudar a temperatura do seu homem interior, se vier. Não são profetas, se bem que eles podem fazer bem a nós. Então Deus nos deixa, mas Ele está de olho em nós. Só para mostrar que nada disso vai mudar. Ele mesmo é o Deus que nos permite ir para o deserto, mas é o Deus que também nos tira do deserto. Amém ou não amém? Ele permitiu ele ir para o deserto, mas ele mesmo é tirado do deserto. Então ele alimenta Elias para que pudesse andar e chegar até onde desejava. Glória a Deus. Deus, portanto, é maravilhoso. No versículo 8 e 9 diz assim: acompanhe a ministração expositiva da palavra. 8 diz: levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: dá uma paradinha aí. Como Deus é bom. Como Deus é bom, irmãos. Sem que percebamos, Deus também nos fortalece para que possamos continuar caminhando, mesmo que seja para entrarmos talvez em nossas cavernas. Quando ele entra na caverna, Deus então vem falar com ele. E a pergunta maravilhosa do Senhor para Elias é, continuando o versículo 9, ele diz assim, ó: que fazes aqui, Elias? Que pergunta? Que fazes aqui, Elias? Que estás a fazer aqui, Elias? Aí essa pergunta me diz alguma coisa. Isso me mostra alguma coisa. O Senhor perguntou: o que você faz aqui? Ou seja, mas Deus não sabia que ele ia para uma caverna? Sabia. Deus o alimentou para isso? Alimentou. Deus fortaleceu para isso? Sim. Deus sabia tudo isso. Mas apesar disso, não era da sua vontade que ele fosse tentar encontrá-lo na montanha. Não era da sua vontade que ele buscasse meios para encontrar o Senhor. Todavia, o Senhor respeitou o livre-arbítrio de Elias. Mesmo não sendo da sua vontade, ele respeitou. Ele deixou Elias ir. Nem sempre significa que Deus gostaria que a gente saísse à procura de solução. Mas na sua misericórdia Ele permite. Ele permite o seu livre-arbítrio. Mas Ele sabe que nada disso vai trazer a solução. Então Ele pergunta: que fazes aqui, Elias? Por que você está neste lugar? Elias então abriu o seu coração. Ele vai falar exatamente da sua insatisfação por achar que Deus não foi muito legal com ele. Tenham sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança.
derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Em outras palavras, o Senhor não fez nada. Querem me matar. Já pensou o Senhor sem testemunhas, hein? Só eu sou fiel. Querem me matar, e aí? Ele revela o seu coração. Deus diz para ele, versículo 11: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Sai daí, sai dessa caverna, sai desses montes, sai desses lugares, toma posição, ponte neste monte perante o Senhor. E aí Deus faz algo interessante. Ele começa a se manifestar em vento, não é um vento qualquer, um vendaval, que derruba árvores, destrói os montes, num hipérbole aqui, mas é certo que era um vento muito forte que arrancou certamente árvores. Um terremoto, tudo ali tremeu. Talvez ele tenha feito isso porque uma vez quando Deus se manifestou lá com Moisés, o monte tremeu. Também ele se manifestou no fogo. Mas diz que Deus não estava lá. E depois ele se manifesta numa brisa suave. E a pergunta que eu faço é: por que Deus se manifestou nesses fenômenos? O vento forte, o vendaval, o terremoto e o fogo para Elias. Qual a razão? Me ocorreu um pensamento, irmãos. Porque esses fenômenos, os quais Deus se manifestou, mas não estava nele, representava o interior de Elias. Dentro deste homem estava assim. Estava, além do desânimo, muito irritado, abalado. Havia conflitos. Havia um misto de violência, de desânimo, de juízo, de justiça. Deus estava revelando o interior de Elias. Agitação, que muitas vezes toma conta das nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos agitados com situações que não mudam. Muitas vezes entramos até mesmo numa situação de desânimo, depressão, mas dentro de nós a gente está irritado. A gente fala com irritação. A gente fala com uma certa dureza, com uma certa crítica. Deus está mostrando, é assim que está o teu coração, mas eu não estou nisso. Eu não estou nessas coisas. Enquanto você estiver aí embuado, amuado, melhor dizendo, carrancudo, iracundo, nessa posição dentro da caverna, eu não posso estar com você. Eu sou teu Deus, eu trabalho na sua vida, mas eu não posso trabalhar neste coração da forma que está Elias. Deus mostra como está o coração de Elias. Deus mostra o vulcão que estava por dentro de Elias. Representa lá. Porque, como você percebe, quando ele responde a Deus, ele responde julgando Deus. Ele responde que ele era o único que tinha permanecido, que tinham matado todos os profetas. Ele era o único fiel e ainda queriam acabar com ele. Ele não está nada romântico. Ele está, de certa forma, irado. Enquanto a gente fica ali apoiado, agarrado às nossas razões, a gente mantém Deus fora dos nossos problemas. A gente mantém Deus fora da nossa vida. Ele fica te olhando. Mas Deus faz algo. Porque Deus quer sempre restaurar. Deus quer sempre trazer mudanças. Então, finalmente ele vem numa brisa suave. Um vento calmoso, um vento fresco, uma brisa. Elias então sai para usufruir disto e diz que Deus estava nele.
Diz assim, ó: e depois do fogo um cicio tranquilo e suave, e o Senhor estava nele. Ouvindo Elias, envolveu o rosto do seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E Deus falou com ele novamente: que faz aqui, Elias? Qual é o seu problema, Elias? Por que você está assim, Elias? Você percebe que a gente volta para o homem do Salmo 42? Por que está abatido a minha alma? Quando Deus faz essa pergunta: por que você está irado? Por que você está assim? Por que você está tão desanimado? Ou por que você está tão descrente? Por que você está dando caso por perdido? Por que você está desistindo? Porque você acha que é o único que passa por lutas? A pergunta seria, a complemento da pergunta seria: você tem razão para estar assim? Você tem razão para estar assim? Em outras palavras, me apresente as suas razões. Deus chama para uma discussão. Me apresente os seus motivos. Acaso eu nunca fui fiel para com você? Elias, preste atenção, Elias. Se eu quisesse, eu já teria permitido, você já teria sido morto há muito tempo. Então, uma pergunta que devemos fazer para nós mesmos: temos razão, às vezes, para entrar em nossas cavernas tão rapidamente? Temos motivo para desconfiar da bondade, da fidelidade de Deus? Temos razão para abandonar aquilo que cremos tão rapidamente? Porque a pergunta é: que faz aqui, Elias? Que pergunta interessante. Quantas vezes Deus pergunta: por que você está, o que você faz aí em determinado lugar? E talvez seja nossas cavernas interiores. Que faz aqui, Elias? Não te caminhei para esse negócio. Eu sei que quis vir, mas não foi da minha vontade. Elias então põe para fora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Elias tinha que aprender que o agir de Deus não é pela força, não é pela violência. No coração de Elias, Deus tinha que ter acabado também com Jezabel. Deus tinha que ter destruído todos que ameaçavam a sua vida. Mas ele talvez não conhecesse Zacarias 4:6, na qual a palavra de Deus diz que ele age, o agir dele em nossa vida não é através de nossas forças, não é por força, não é por violência, mas o agir dele é pelo Espírito Santo, é pelo poder de Deus. Quantas vezes esquecemos que o agir de Deus em nossa vida é um agir pelo Espírito? Quantas vezes a gente quer que Deus venha e traga um juízo, que Deus venha e resolva determinada situação, e nós achamos que Deus vai fazer como aqueles discípulos que disseram: Senhor, quer que oremos para cair fogo do céu sobre a cidade samaritana? Não, irmãos. Deus não muda seus princípios. Esse abrir suave também aponta para a suavidade do Espírito Santo. Aponta para o agir de Deus. Aponta para você continuar firme. Deus vai te permitir aonde você quiser. Ele vai te dar o livre-arbítrio, mas nunca será da vontade dele. O que ele quer é que em qualquer circunstância você permaneça onde Deus te colocou, firme, olhando para ele. Por isso ele disse: Elias, eu te dei algum ministério no deserto, Elias? Eu te dei algum ministério na caverna, Elias? Por isso ele pergunta: que faz aqui, Elias? Que faz aqui? A gente começa a ir para lugares que Deus permite, mas que não é da vontade dele. Não entende. O agir de Deus na nossa vida, em qualquer situação, seja da qual você esteja vivendo, não vai ser porque você acha que não merece estar vivendo certas circunstâncias. E eu creio que, de fato, pode haver muita injustiça em tudo que esteja acontecendo talvez com você. Mas isso não justifica atitudes como de Elias.
Isso não justifica a gente querer agir muitas vezes na força da carne, querer que Deus também haja como nós. Confia em Deus. Quando Deus agir, e Ele está agindo, mas quando se manifestar de forma concreta a teu favor, não haverá nada que possa resistir à sua vontade para com você. É pelo Espírito Santo, é a brisa suave, é o poder de Deus. Por isso a pergunta: o que faz aqui, Elias? É teu ministério aí? É nesta igreja? É nesta caverna? Você acha que eu sou Deus agora do monte? Você está aí porque aí eu manifestei a Moisés? Você acha que agora isso aí eu vou falar contigo porque aqui eu manifestei a Moisés? Mas o lugar que Deus usa é sagrado, e quando Deus usa, acabou de usar, não tem mais valia nenhuma. O que faz aí, Elias? Elias só tinha reclamação. Ele justifica, dizendo: eu fui fiel, eu sou fiel, sou o único e querem acabar com a minha raça. Deus vai ensinar ele que seu agir não é a sua maneira. Ao perceber o vento, a brisa suave, Elias então sai, meio escabriado. Eu dou asa à imaginação, um cara enrolado em sua capa. O profeta usava capa, enrolado. Ele sai, porque a brisa suave acalmou o seu coração. O Espírito Santo acalmou o seu coração. Ele então sai. E é maravilhoso como Deus restaura Elias. Não mandou para um psicólogo. Não mandou para o gabinete pastoral. Não quer dizer que ele não mande. Não deu uma receita pronta. Deus fez mais do que isso. Deus mostrou, em outras palavras, que Ele estava no controle de tudo. Que Ele tinha soberania sobre a sua vida. Deus mostrou que os seus propósitos na vida de Elias ainda não tinham acabado. Que a última palavra era dele. E ele manda voltar ao caminho. Deus mostrou a Elias que ele era senhor da vida dele. Não era Jezabel, ou quem quer que seja. Ele diz para Elias no versículo 15 assim: disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Mas Deus diz mais: quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Deus ia resolver a situação. Deus a tinha em suas mãos. O seu profeta estava sendo guardado. A obra seria terminada. Nada do que Elias temia e temeu e o fez fugir, entrar numa caverna, iria acontecer. Deus governava a vida dele. Deus era Senhor e diz: vá fazer a minha obra. Eu ainda tenho trabalho para você. Volte, vá trabalhar. Eu estou cuidando de tudo. Porque Elias tinha abandonado a pior coisa que a gente faz: a obra de Deus, o trabalho de Deus, a portaria da casa de Deus, a escola bíblica da igreja, das crianças de Deus. O louvor que nos eleva, nos ajuda a louvar ao Senhor. A liderança de alguma coisa, ou a frequência de um pequeno grupo da própria igreja, é a pior coisa.
é abandonar, é a atitude que tomamos de abandonar a obra de Deus. Abandonar a fé e a confiança. Basta. Eu não sirvo para esse negócio. Não sou melhor que meus pais. Deus diz: volta. Vá fazer a obra. Ainda tem um trabalho para você. Unge isso, esse. Interessante. E Jezabel? E o medo? Acabou completamente. Porque a voz de Deus penetrou no seu coração. Ele havia deixado o diabo penetrar no coração dele. Ele havia permitido que a voz de Jezabel ditasse o ritmo da sua vida. Ele temeu. Mas agora, quando a voz de Deus penetra, o medo acaba. E ele volta. E ele vai servir ao Senhor. Meus irmãos, isso diz, em outras palavras, é preciso descansar em Deus. Deus está cuidando de você. E nada que possa fugir ao controle dele. Aliás, nada pode fugir ao controle dele. Ele tem o controle da sua vida, da nossa vida. Por mais difícil que seja, é preciso permanecer. É preciso continuar crendo. É preciso perseverar. É preciso olhar para Deus como um Deus justo, um Deus fiel. Levantar a cabeça e continuar a jornada. O famoso dar a volta por cima. Ele foi. Ungiu Azael, ungiu Jeú, ungiu Eliseu. E o camarada ainda foi para o céu, no redemoinho, numa carruagem de fogo, cavalo, redemoinho, tudo que você possa imaginar. Nem experimentou a morte. Deus estava cuidando de Elias. Deus está cuidando de você. Levante a cabeça. Deus ainda tem trabalho para você. Você acha que às vezes que não vai conseguir alcançar seus objetivos? Pois vai sim. Se houver um propósito de Deus, e na maioria deles, se não todos, existe, desde que honra ao Senhor, vai sim. Deus é contigo. E a sua voz poderosa acaba com todo medo. Ele foi fazer a obra de Deus. Ele foi. E depois ele revela para Elias que ele não era o único. Deus tinha mais 7.000 que pagavam o mesmo preço, que não tinham beijado os pés a Baal, que também tinha lá sua dose de sofrimento por ser fiel ao Senhor. E ele disse: eu guardei esses para mim. Deus tem nos guardado para Ele, meu irmão. Para fazer a vontade dele, para cumprir os propósitos dele. Ele tem a nossa vida em suas mãos. E no final, como diz a galera, né? Só vitória. Eu não sei se é bem assim. Só sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. No final, Deus vai te honrar. E aquilo que você está esperando em Deus vai acontecer pela graça do Senhor. Amém ou não amém? Glória ou não glória? Levante a cabeça. Volte ao trabalho. Ponha a mão no arado. Deixa Deus cuidar do resto. Quando você vê, você vai ter um bom testemunho para dar. Fala com o Ailton que ele grava tudo, até o testemunho. E aí eu ponho aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Deus tem nossas vidas em suas mãos. Deus é Senhor. Deus é soberano. Deus está conosco. Que Deus te abençoe. No nome de Cristo Jesus.